Segunda Samuel, capítulo 12, Natã repreende a Davi. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Amém? O que nós estamos ouvindo não é a respeito de Davi, do que ele fez, do ato pecaminoso de Davi, mas sim a respeito da importância que se dá ao pobre por meio dos ricos e abastados deste mundo. É a importância. Deus está falando para nós a respeito da importância que é dada ao pobre, ou seja, aquele que é de menos condições para viver, é de menos recursos para sobressair. O valor, a importância que é dado aos pobres, aos homens que, criados por Deus, vivem uma vida insignificante para o mundo, para os mais poderosos, para os mais ricos, para os mais abastados. É a importância. A nossa visão que Deus está nos dando é a importância que é dada. Observe que Natã fala desses 2 homens que não tem nada a ver, não quero saber de Davi, do que ele fez ou deixou de fazer. O que Deus está falando para nós é a respeito desses 2 homens que tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo em abundância. E o pobre não tinha coisa nenhuma, a Bíblia diz. O pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha. Uma cordeirinha. O que Deus está falando com a gente? Qual é a visão que Deus está trazendo para nós? Ele vivia, ele era pobre, tinha uma cordeirinha, mas ele vivia, ele cuidava dos seus filhos, junto com a sua cordeirinha, ele vivia. Deus está dizendo assim: este homem, mesmo pobre, ele vivia e ele criava os seus filhos, e ele criava a sua ovelhinha, ou seja, ele tinha sua forma, sua maneira de sobreviver. Isso quer dizer que não está nada acabado. Deus está falando para nós.
não está nada acabado enquanto você quer viver. Enquanto você luta para viver. Enquanto você quer sobressair, não tem nada acabado. Nada acabou. Nada acabou. Enquanto você quer sobressair, enquanto você quer sobreviver, mas eu sou pobre, eu não tenho condição. Ele estava vivendo. O rico tinha tudo, estava abastado, mas ele estava vivendo. O pobre estava vivendo. Deus está dizendo, ele não estava vivendo, ele não estava criando os filhos dele, ele não estava sustentando a sua cordeirinha, ele não estava vivendo. Observa, vamos recapitular, ó. Olha lá, versículo 2, versículo 2. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, o rico. Olha lá, versículo 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, meus filhos de Jesus, senão uma cordeirinha que comprara e criara. Olha lá, ele não estava criando a cordeirinha dele? Estão ouvindo isso? E que em sua casa crescera junto com seus filhos. Olha isso. Seus filhos o quê? Estavam sendo criados e crescendo. Ele não acabou para esse homem. Mas eu sou pobre. Não acabou. É isso que Deus está falando para nós. Comia do seu bocado, olha lá, olha, e do seu copo bebia. Dormia dos seus braços e a tinha como filha. O que isso quer dizer? Nós estamos vendo alguma dificuldade aqui para esse pobre? Nós estamos vendo alguma dificuldade? Deus não está sustentando ele, Deus não está mantendo ele. Deus não está trazendo a este pobre, este homem pobre, a sua vivência, o seu sustento, o seu mantimento para ele sobreviver. É isso que Deus está dizendo para nós. Não tem nada a ver com o que Davi fez. Não, problema dele. O que Deus está mostrando para nós está vendo aí? Era pobre, mas ele estava vivendo, ele estava criando os filhos dele, ele estava seguindo a vida dele. É que hoje nós temos muitas desculpas, os homens têm muitas desculpas, os homens se envolvem com muitas coisas. Salomão disse isso. Deus fez tudo perfeito, mas os homens se meteram em muitas coisas, Salomão disse. Então, os homens inventam muitas coisas, por isso, está aí um mundo desigual, um mundo completamente desigual, onde uns têm de mais e outros têm de menos, e aqueles que têm de mais, nenhuma importância dá para aqueles que têm de menos, mas eles estão o quê? Vivendo. Amém? É isso que Deus está dizendo para nós. Vocês ouviram isso? Meus filhos, aprenderam, viram, observaram isso? A palavra de Deus, ela é isso. É você observar as riquezas da grandeza de Deus. Então, continuando, olha lá. Vamos continuar. Versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Vocês observaram? Quer dizer, o pobre estava criando seus filhos, estava sustentando a sua família, estava mantendo a sua vida, estava vivendo. O rico tendo em abastância. Quando chega um viajante a ele,
esse rico não quer pegar nenhuma ovelha sua para dar de comer ao seu viajante, ao seu visitante que a ele veio. Ele não quis pegar uma ovelha dele para alimentar o viajante que a ele veio. É isso. Vocês observaram isso? Estamos observando qual é o valor que é dado às coisas mais importantes. Quer dizer, o pobre está dando completo valor à sua cordeirinha e aos seus filhos e à sua vida. O pobre está dando. Mas o rico vê que está chegando ali o seu viajante, o seu visitante, e uma cordeirinha dele, uma ovelha dele, ele não tem coragem para dizer: vou te alimentar com esta ovelha. Onde está o valor? Onde está o valor do rico? O rico está dando valor para quê? O rico está dando valor para o pobre. O rico está valorizando o pobre. O rico está dando valor para uma cordeirinha, como este pobre está. O rico está dando valor para aquilo que está aos braços dele. Ou simplesmente esse rico está valorizando mais os seus bens, as suas riquezas. Onde está o coração aí? Onde está o coração desse rico? O coração desse rico está em prestar ajuda, socorro, crescimento, convivência ao pobre, em socorrer até mesmo aquele viajante que está viajando e vindo até ele. O rico está se importando, como quem dizendo assim: do que é meu, você não vai comer. Do que é meu, você não vai comer. Isso tem muitos no meio até no meio dos crentes mesmo, no meio da gente. Porque o povo pensa que igreja, normalmente o povo pensa que igreja é quatro paredes, ou pensa que o dinheiro deles vai subir para o céu. Eu não sei se eles veem algum pastor com asa nas costas, sabe? Algum pastor assim com asa nas costas, para voar e levar o dinheiro, o dízimo e oferta deles lá para o céu, para Deus, dizer: Senhor, está aqui, ó, o dízimo e a oferta do teu povo, está aqui, ó, eu trouxe aqui para o Senhor. Eles não entendem que igreja somos nós, é a alma, a igreja é vida, ou seja, quem precisa de alimento é um pastor, é a esposa, é os filhos, é o pobre, como nós estamos ouvindo ali, é a cordeirinha. Não é quatro paredes, não, meu dízimo é para pagar o aluguel, seu dízimo é para pagar o aluguel. Então o aluguel vai comer no lugar do pastor, o aluguel vai comer no lugar do servo de Deus, da serva de Deus. O aluguel vai comer no lugar do pobre. O povo é desse jeito. O povo de Deus precisa entender e compreender aonde está o valor. Aonde está o valor que está sendo dado. O rico, ele está com o coração nos bens que tem. Ele tem gado em abundância. Ele tem ovelhas em abundância. Mas o coração dele está lá, e não para socorrer esse pobre. Deus está dizendo para nós. Deus está dizendo para nós. Nós estamos trabalhando errado, nós estamos vivendo errado. Por quê? Porque nós não compreendemos a importância daquilo que realmente Deus dá importância. Nós não estamos compreendendo. Nós não estamos compreendendo. Daquilo que realmente Deus dá importância. E Deus está dizendo assim, ó, esse homem pobre está dando importância a esta ovelhinha, este homem pobre está dando importância aos seus filhos, este homem pobre está dando importância àquilo que está nos seus braços, comendo no seu prato, bebendo no seu copo e dormindo
nos seus braços. Olha isso aí. Mas aí, o rico, ele não quis tomar das suas ovelhas para atender o viajante que viera a ele. Mas, continuando aí, olha, mas tomou a cordeirinha do homem pobre. Meu Deus do céu. O que ele fez, meu filho? Tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Olha lá. Ele preparou para o homem que lhe havia chegado. A cordeirinha do homem pobre, que a cordeirinha comia no seu prato, bebia no seu copo e dormia nos seus braços. A cordeirinha. Foi o homem rico. Foi o homem rico. E tomou a cordeirinha do homem pobre. Toma a cordeirinha do homem pobre, e a prepara para atender o seu viajante, que viera a quem? Até ele. Esse é o rico. É assim que o rico faz comigo, com você, para servir a eles, para prestar serviço a eles. É assim que eles fazem. Eles não tiram do que é deles. Não, eles não tiram do que é deles. Pelo contrário, você veio a mim, então você tem que trabalhar para mim, você tem que fazer eu ganhar dinheiro para poder eu te dar alguma coisa para você, mas ainda assim é nada. É nada. Deus está dizendo para nós, aonde estiver, por isso que Jesus disse, aonde estiver o seu tesouro, a sua riqueza, aí está o seu coração. Aonde estiver a sua riqueza, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Aí está o seu coração. Então não coloque, meus filhos, Deus está chamando nós aqui para entender isso, compreender. Não coloque no seu coração jamais alguma coisa que você possa ter, mas coloque no seu coração aquilo que você pode fazer pelos outros. Não é quatro paredes. Eu percebi que o foco dela é quatro paredes. Não é o pastor, não é a pessoa em si, é quatro paredes. Igreja não é quatro paredes. Igreja não é quatro paredes. Quando você diz, mas eu vou dar meu dízimo e oferta só para pagar o aluguel, tá bom, você dá a oferta para pagar o aluguel, graças a Deus por isso, amém. Mas o seu pastor não pode comer um pão com o seu dízimo, com a sua oferta. Ou seja, se ele comer um pão é ladrão. Não, é ladrão, está vivendo às minhas custas. Quer dizer, você não pode pegar da sua cordeirinha ou do que você tem e ajudar o pobre. Esse é o coração do rico. Esse é o coração do rico. Quer dizer, pagar o aluguel, quer dizer, eu estou sustentando quatro paredes. Eu não posso, o pastor não pode beber um copo de água. Jesus falou, quem dá ao menos um copo de água fria aos meus pequeninos irmãos, um copo de água fria aos meus pequeninos, receberá a sua recompensa. Mas as pessoas não conseguem entender. Então, o homem rico, ele está com o coração dele aonde? Nos seus bens. Então ele prepara, olha lá, olha, ele tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Versículo 5. Opa! Versículo 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Olha lá, com razão. O furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã:
tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer, e pela cordeirinha restituir 4 vezes, porque fez tal coisa. Leia, vai. E porque não se compadeceu. Exatamente. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele entendeu que o homem rico não se compadeceu. Qualquer ser humano com o mínimo de consciência, qualquer ser humano com um mínimo de raciocínio, vai entender que não teve compaixão deste rico, neste caso, como Deus está falando para nós, não tem compaixão dos homens pelos outros. Não tem compaixão dos homens pelos outros. Por isso que Deus falou outro dia para nós, que o socorro daquele homem que caiu à beira do caminho não foi do samaritano. Não tem compaixão, não tem. Não foi do samaritano, foi Deus, a misericórdia de Deus que chegou até ele. Nós ouvimos isso outro dia. E Deus está dizendo para nós, está revelando isso para nós, está mostrando para nós. É impossível ter havido compaixão no coração desse homem rico, em um caso como esse. Como é impossível haver compaixão no coração dos homens na presente geração, agindo do jeito que estão agindo, vivendo da forma como estão vivendo, levando a sua vida da maneira como estão levando a sua vida, como se seus bens, seu dinheiro, seus recursos, seu gado, suas ovelhas, seja os bens mais preciosos da vida deles. Então, meus filhos de Jesus, Deus está dizendo, este homem, Deus está dizendo através de Davi, este homem deve o quê? Morrer. Este homem tem que morrer e tem que restituir 4 vezes a cordeirinha. 4 vezes. Que isso é o que vai acontecer. Já está determinado que isso vai acontecer no meio dos homens. Ricos vão ficar pobres. Vai chegar o momento. Ricos vão ficar pobres. Pobre vai sobreviver e rico vai ficar pobre. E a Bíblia diz, tem que morrer. Tem que o quê, meus filhos? Tem que o quê? Esse homem tem que morrer. Olha lá, versículo 5. Versículo 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha isso. Esse homem tem que morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, versículo 7, ouve a igreja, olha lá. Então, disse Natã a Davi: tu és o homem. O profeta Natã disse a Davi: tu és o quê? O homem. Tu és o homem. Aqui muda tudo. Amém, meus filhos? Aqui agora muda tudo. Muda tudo. Olha lá. Tu és o homem. Por que aqui muda tudo? Porque nós não estamos tratando da vida de Davi, do que ele fez ou que ele deixou de fazer. Nós não estamos observando aqui o ato pecaminoso de Davi. Nós estamos vendo o
que Deus está falando para nós a respeito destes dois homens. É isso que nós estamos vendo. Então muda. Por quê? Porque agora vem a sentença de Deus e não é para Davi. O que nós temos que entender é isso. Nesse caso, é para Davi, mas nós temos que seguir o que Deus está falando para nós a respeito dos dois homens. Dos dois homens. Tem nada a ver com Davi. Entenderam o que Deus está falando? Aí sim muda tudo. Então, continuando, olha lá. Aí vem a sentença. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus, olha, de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Vocês ouviram isso? Eu teria acrescentado tais e tais coisas. Quer dizer, você é rico, vai ter mais e mais. Você é rico, você já tem, eu já te dei. Você é rico porque eu te dei. Deus está dizendo para nós, tá vendo? Isso aqui era para todo mundo ouvir, tá vendo como é que é o negócio? Você é rico porque eu te dei. Você tem alguma coisa porque eu te dei. Você tem abundância, você tem abastância, você tem porque eu te dei. E se precisar, eu te dou mais ainda. Mas qual é o problema? Eu vou pegar da cordeirinha do pobre, ou seja, eu vou escravizar o pobre. Eu vou fazer o pobre me servir, é isso que Deus está falando. Eu vou fazer o pobre me prestar serviço, eu vou fazer o pobre gastar a sua vida comigo. É isso que Deus está falando para nós. É isso aí. Então, a sentença não tem nada a ver com Davi. O que ele fez é problema dele. Né? Por isso que muitos que estudam letra, vai pela letra. Não tem nada a ver. Não ouve o que o Espírito de Deus está falando. O que aconteceu com Davi é a história sim. Mas o que o Espírito de Deus está nos ensinando é isso aqui. Deus está dizendo para nós. Rico você tem porque eu te dei. E se precisa, eu te dou mais. Jesus não disse isso? Quem tem terá ainda mais? Jesus não disse? Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será o quê? Tirado. Jesus fala. Aí vem a sentença, Deus está dizendo para nós, olha lá, ó. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, ou seja, ao pobre, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol.
Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi disse o quê, meus filhos? Pequei contra o Senhor. Agora me responda. Se é possível nós conseguir raciocinar. Não sei se eu falei certo, raciocinar. Amém? Venham comigo e me respondam se é possível nós ter esse raciocínio. Quando que os homens ricos e abastados, como nós estamos vendo na presente geração, vão ter este coração e entendimento para dizer e assumir: pequei contra o Senhor? Quando? Quando isso vai acontecer? Qual a possibilidade? Nós estamos longe, meus filhos, de isso acontecer. Porque o rico quer ficar mais rico e ainda tem medo de perder suas riquezas. Quem tem alguma coisa quer ter mais. Escraviza os outros para ter mais. Deus está dizendo para nós, quando Jesus Cristo disse: ide pelas aldeias e povoados e pregai o reino de Deus, o reino dos céus, e dizei: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus assim diz, Jesus se refere a esta situação. Porque quando que os homens vão ter coração para reconhecer que pecou contra Deus? Se eles tendo, eles querem mais. O homem sempre quer mais e mais. Nunca está satisfeito com aquilo que Deus já tem dado a eles. Nunca estão satisfeitos com aquilo que Deus já tem colocado em seus braços, já tem colocado em sua vida, já tem colocado em sua convivência. Não estão satisfeitos. Eles querem mais, mais, mais e mais. Eles nunca vão ter coração para dizer: pequei contra o Senhor. Como assim, pastor? Eles nunca vão ter coração. O Senhor sabe do coração dos outros? Meu filho, quando for tirado deles, meus filhos, quando for tirado deles, como está sendo dito aqui, ó, Deus está dizendo: você vai restituir. Ele está dizendo: eu vou tirar de você o que você tem, o que foi dado a você. Eu dei isto, eu dei aquilo, eu vou tirar de você. Quando for tirado deles, eles não terão coração para dizer: pequei contra o Senhor. Pelo contrário, muitos se matam, muitos destroem sua própria vida, muitos se desalentam, muitos não querem mais viver. Mas aí está o segredo. Davi foi homem para reconhecer. Por isso é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele foi homem para reconhecer que ele pecou contra Deus. Que isso é o que os homens da presente geração têm feito. Quem ouviu a palavra? Nós ouvimos isso? Continuando, ouve lá. Olha que coisa, meu Deus do céu, olha. Então, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Por que Deus perdoou? Porque ele confessou. Ele reconheceu diante do Senhor que ele pecou. Então Deus perdoou e disse: você não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá.
O filho que te nasceu o quê? Morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém, meus filhos? É isso que Deus está falando para nós. O pobre, em sua pobreza, está vivendo, mas o rico está pecando contra o Senhor. Quem ouviu isso? Vocês ouviram? Então, vamos colocar o nosso coração. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor, me ajude com a minha cordeirinha. Você sabe, né? A cordeirinha é a sua vida, meu. Cordeirinha é a sua vida. Porque você pode observar, ele estava vivendo, não estava? O pobre estava vivendo com a cordeirinha dele e com seus filhos, até que veio alguém e tirou a vida dele. Não foi ele que morreu, não. Foi alguém que o matou, alguém que disse: você não vai viver, e o matou. Você não vai viver, e o matou. Mas ele estava o quê? Ele estava vivendo. É isso que Deus está dizendo para nós. Então vamos colocar o nosso coração. Senhor, me ajude com a minha cordeirinha, para que eu consiga sobreviver, em nome do Senhor Jesus. É o nosso caso aqui na nossa igreja, que estamos como essa cordeirinha nos braços, nos nossos braços. Estamos lutando até que vem alguém e nos mata. Vamos em frente. Quem entendeu a mensagem?